Jeremias 51, vamos dar início à leitura no verso 41. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Eu visitarei Abel na Babilônia e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor para nós nessa noite. Essa visão, essa profecia que profeta Jeremias teve. O profeta Jeremias, que viveu em Israel, no tempo em que Israel foi tomada para cativeiro. E Jeremias, irmãos, no início do ministério dele, ele que profetizava aos reis daquele tempo, ele anunciava que se o povo renunciasse aos pecados que estavam cometendo, seja por não seguirem a doutrina de Moisés, por estarem adorando outros deuses, se eles renunciassem àqueles pecados, eles haveriam de serem livrados do mal que tinha que vir sobre eles por permissão de Deus. E Jeremias não temeu, ele conversou e falou isso onde estava o rei, apanhou, foi preso por causa dessa profecia, deixaram ele amarrado, depois soltaram. Aquele rei que mandou prender ele foi assassinado, sucedeu outro rei, e ele mais uma vez veio com essas profecias, e as pessoas puniam ele por esse comportamento. Até que chegou um tempo, irmãos, que o exército que havia de tomar Israel cercou Israel com seus milhares de soldados, veio conquistando os reinos vizinhos, e Jeremias profetizava: ainda agora, se o povo renunciar aos pecados e voltar à lei de Moisés, poderoso é o Senhor para nos livrar. Mas o povo não ouviu, e foram todos levados em cativeiro. Os mais pobres, os doentes, os enfermos, os mais velhos, ficaram para morrer na terra. E os líderes, as lideranças, as pessoas mais inteligentes, os mais saudáveis, os mais jovens, os mais belos, foram levados em cativeiro para serem escravos. E assim sucedeu a vida de Jeremias nesse contexto, irmãos. Ele teve uma vida difícil, não constituiu família, e num dos momentos que ele precisou fugir, ele acabou sendo morto, apedrejado pelos próprios judeus, porque ainda que ele estivesse em guerra, a boca dele não se calava, mas o povo não queria ouvir o que ele estava profetizando. E ele, estando foragido, estando refugiado no Egito, diz os historiadores que ele foi apedrejado e morto. Mas a obra que o Senhor despertou a ele para que deixasse escrito, essa não morreu com ele, essa se manteve viva. E dentre as profecias, ele não profetizou somente a desgraça, ele também profetizou o que haveria de acontecer depois
Ele não viveu para ver porque ele não teria nem idade, porque o cativeiro durou 70 anos e aquela geração que foi levada em cativeiro já não estaria viva mais. Mas o Senhor despertou Jeremias para o que haveria de acontecer depois, e dentre tantos textos que ele registrou, está esses versos que o Senhor nos despertou nessa noite para trazer a conhecimento de toda a nossa irmandade. Aqui ele nos escreve o que, irmãos? Ele escreve a respeito da derrocada da Babilônia. Aquele que dominou, aquele que recebeu os escravos, que fez o livre um escravo, ele deixou já profetizado que eles haveriam de ser destruídos. Porque ainda que aquele povo tenha sofrido um dano, tenha sofrido uma provação pela desobediência, eles continuaram sendo povo eleito. Então o Senhor, mesmo permitindo que eles fossem provados até o pó da terra, mas eles continuaram sendo povo eleito do Senhor na terra. Então aquele que o Senhor permitiu que punisse, chegou o tempo de eles também receberem a punição deles. E aqui o que deixou escrito, irmãos, a profecia de Jeremias, fala que a destruição da Babilônia deveria ser tão grande que ela deveria ser inundada como um mar que subisse àquele lugar. Tamanho a violência que eles haveriam de ser destruídos. E o resultado daquilo seria que a terra ficaria como um deserto, ela ficaria arrasada. E ninguém gostaria mais nem de passar por aquele lugar que antes, em outrora, tinha sido tão poderoso, tão cheio de glória. E também escreve, irmãos, que o Espírito de Deus visitaria Bel na Babilônia. Bel é o deus Baal, e tiraria da boca dele todo aquilo que ele havia tragado, todo o sangue inocente, e nunca mais concorreria ele àquela adoração com as nações. E a destruição seria tão grande que até os muros seriam derribados, os muros da Babilônia. Os muros da Babilônia não eram muros como nós conhecemos, eles eram fortificações que passavam carros para um lado e para o outro se cruzando, carros de guerra, eram muralhas, eram avenidas suspensas para guardar como uma fortaleza para aquele povo. Mas Jeremias profetizou que nem aquelas fortificações sobreexistiriam pela destruição que o Senhor já havia ordenado para eles. E também, irmãos, ficou um convite que o povo de Deus fugisse daquele lugar, porque eles estariam livres e que eles não fossem alcançados pelo ardor e pela ira do nosso Deus. O que acontece, irmãos? Passado o tempo da provação, que eles estavam escravos, quando um rei, tomado por Deus, começa a libertar o povo para voltar para Israel, para Jerusalém, passaram-se 70 anos. Então tem um povo que se acostumou com aquela vida de escravo, aquela vida subjugada, tendo alguém sobre ele, açoitando, forçando com que ele tomasse certas atitudes que não era o livre-arbítrio dele. E aquele povo passa a achar aquilo normal. E quando tem a liberdade de voltar para a terra, onde ele era um cidadão natural, onde ele tinha direitos, ele prefere ficar onde ele estava. Então Jeremias, antes que tudo isso sucedesse, ele já instruiu o povo: sai para que a ira de Deus não te alcance. E essa, irmãos, é a palavra do Senhor para nós.
Às vezes, o Senhor permite alguma provação nas nossas vidas, que passemos por alguma dor, por alguma perca, mas o que o Senhor nos promete é que Ele irá vingar a lágrima derramada dos nossos olhos. E o Senhor virá ao encontro para nos restituir daquilo que se perdeu. E estando nós, irmãos, acostumados com a nossa prova, estando nós acostumados a ter uma vida subjugada pela provação, o Senhor nos desperta nessa noite para que nós deixemos a nossa vida anterior, porque o que o Senhor quer para nós é uma vida de liberdade, é uma vida de paz, é uma vida de reencontro com os direitos da liberdade, do gozo, para ter uma vida em paz na terra. Nós estamos nessa jornada, irmãos, que estamos vivendo nessa terra, não é para sermos ricos, não é para sermos longevos, não é para sermos saudáveis, mas estando nós nessa jornada, que possamos lutar por uma vida longa, por uma vida de paz, por uma vida saudável, por uma vida abençoada, esperando o dia que nós herdaremos a coroa da vida eterna, que esse é o nosso objetivo principal. Nós não podemos nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas nós precisamos buscar todos os dias a nossa salvação. E enquanto estamos vivendo, vamos lutar, vamos batalhar, porque se somos o sal da terra e a luz do mundo, nós precisamos dar o sabor para a nossa sociedade e precisamos brilhar no meio deles para que sejamos reconhecidos como que Cristo habita em nós. Não pela nossa prova, mas pelas bênçãos, pelas misericórdias, por fruto do amor e fruto do Espírito Santo que superabundará em nós. Então, durante essa jornada, a palavra do Senhor hoje vem anunciando que vingará aqueles que o Senhor permitiu que nos provasse e nos colocará em condição de vivermos uma vida de liberdade. Então, que possamos voltar para as nossas casas espertos nessa noite, não estando agarrado à prova. Não esteja agarrado àquilo que te prende, mas viva com Cristo, viva a liberdade, porque o Senhor tem tudo do bom e do melhor para dar para nós nessa noite e durante todo o tempo que nós vivemos nessa terra. Irmãos, sabe o Senhor com quem fala nessa noite? Que todos nós possamos ser alcançados, mas que possamos receber essa palavra como vinda de Deus, que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Para agradecer o culto. O servo de Deus virá à frente.